Mais uma questão aqui. Sérgio, aluno da gente do curso de consultório, pergunta no módulo de coronariopatia crônica. Bom dia. No teste ergométrico, sempre considerei como positivo para isquemia um infra-DST maior do que 2,5 milímetros. 2,5 milímetros. Quando peço CAT, sempre é positivo. Abaixo de 2,5 milímetros não acho confiável. Estou errado. Antes da gente ir para o vídeo, só um lembrete, né? Você está vendo aqui esse vídeo no YouTube. Se você não está inscrito ainda no nosso canal do YouTube, você está de brincadeira, né? Todo dia tem conteúdo novo aqui, gratuito, cardiologia, na prática, que você precisa saber. Então, se você não está inscrito ainda, clica aqui embaixo em inscrever-se no canal para você não perder nenhuma novidade. Está errado. Vamos explicar aqui, Sérgio. Então, primeira coisa, a gente tem aqueles conceitos de sensibilidade e especificidade dos testes diagnósticos, certo? Beleza. Lembrando, né? Sensibilidade é a nossa capacidade de encontrar doentes, né? Então, assim, quanto mais sensível o exame, mais ele vai conseguir encontrar as pessoas que são doentes, né? Mas quando você sobe muito a sensibilidade também, você termina vindo um teste alterado num paciente que é saudável. É meio que as duas faces da mesma moeda. Certo? Beleza. Já a especificidade seria a capacidade de encontrar os saudáveis, na verdade, né? Ou, interpretando de outra forma, um exame muito específico, quando ele diz que o paciente é doente, é porque o paciente é doente mesmo. A gente podia interpretar desse jeito. Beleza. Como é que eu aplico isso para a prática do teste ergométrico? O que é que as diretrizes dizem? O ponto de corte para você considerar um infra-DST relevante, ele varia de acordo com o formato do infra-DST. Por exemplo, infra-DST horizontal. A diretriz de ergometria, que é antiga já, de 2011, mas tudo bem, não mudou muita coisa em relação a isso. O infra-horizontal maior ou igual a 1 milímetro já é considerado isquêmico. Infradescendente, mesma coisa, menor ou igual a 1 milímetro. Já o infraascendente tem que ser uma magnitude maior. 1,5 ou até mesmo 2 milímetros, dependendo da probabilidade pré-teste do paciente. Em todos os casos, né, 1 ou 1,5 ou 2, bem menor do que os 2,5, né, que você comentou aí na questão. Qual é a grande questão? Você falou, isso é interessante, olha, eu considero, né, na minha experiência, 2,5 como positivo e fazendo isso, sempre que eu peço o CAT do paciente, esse CAT vem alterado. Faz sentido esse raciocínio? Faz, porque o que é que faz? O que é que você está fazendo? Quanto mais grosseira for a alteração do teste ergométrico para eu considerá-lo positivo, mais específico vai ficar o exame, certo? Então, por exemplo, se você fala, consideremos agora, né? Vou considerar que 1 milímetro seria o valor que todo mundo considera como alterado. 1 milímetro. Na hora que você fala, não vou confiar em 1 milímetro como um teste positivo, eu vou subir a barra para 2,5 milímetros. O que é que você fez com isso na prática? Você subiu a especificidade do teste, ou seja, quando o teste dá alterado, a tendência é que ele seja alterado mesmo, e por isso que toda vez que você manda para CAT vem com lesão coronariana. Contudo, você perdeu sensibilidade, ou seja, vai ter paciente que é doente e que você está deixando passar batido. Digamos, está lá um paciente no seu consultório com um quadro de angina típico, com vários fatores de risco, você faz um teste ergométrico nele, ele faz um infra de 1 milímetro horizontal. Pela diretriz, isso é positivo e você tem que tratar o paciente, né, como sendo portador de coronariopatia, uma vez descartados diagnósticos diferenciais e tal. Ok. Já se você considerar os 2,5 milímetros que você propôs, você vai dizer o quê? Não, seu José, esse 1 milímetro aí que deu, eu não confio nisso, então eu vou estar dizendo que o senhor não tem coronariopatia, pode voltar para casa e vida que segue. Ou seja, você perdeu sensibilidade, você aumentou a especificidade, ok, mas você perdeu sensibilidade. E com isso você está mandando o paciente para casa dizendo que não tem problema e o paciente tendo coronariopatia. Certo? Então, não é porque a diretriz diz que é 1 milímetro que isso é uma coisa absoluta, indiscutível. E não, no final das contas, isso tem uma opinião de especialista, né? O pessoal juntar lá, ver os trabalhos, curva ROC, etc. Mas tem um quê de subjetividade, sim, do especialista. Por que não é 1,3, 1,5? Por que é 1? Tudo bem, você pode discutir isso. Mas 2,5 também é você jogar demais para cima, né? O ponto de corte. Com isso, aumentando muito a especificidade e diminuindo a sensibilidade. Aí tem uma coisa importante também. Vamos para outro cenário agora, certo? Para ficar bem claro. Apendicite aguda. A gente sabe que a apendicite aguda é um das principais causas de abdominal, né? Na emergência. O que é que acontece? Muitas vezes você chega lá e o paciente está com aquele quadro clínico clássico de apendicite, né? Você faz a descompressão brusca, você faz um ultrassom e o apêndice está lá bem espessado à parede, com líquido ao redor do apêndice, aquele quadro clássico. E aí, geralmente, esses casos o quê? Você vai mandar para cirurgia, vai confirmar a apendicite e ponto final. Mas tem aqueles casos
que a dor é duvidosa, você não sabe se é, se não é, mas o paciente não está melhorando, vomitou, fez ultrassom, o ultrassonografista disse que a janela não está tão boa, fez uma toma, deu ali que está no limite superior da normalidade, espessamento do apêndice, ficou em dúvida. E muitas vezes o cirurgião tem que fazer o quê? Tem que colocar em sala e ver se é ou não é apendicite. E nesses casos, muitas vezes não era e vem a boa e velha laparó branca, né? Ou seja, abriu a barriga do paciente para dizer, não era apendicite. Ok? Beleza. A gente pode ficar pensando o quê? Não, o cirurgião que faz uma laparotomia branca, ele está errado, né? Porque ele abriu a barriga do paciente para nada. Mas veja, isso é uma análise meio míope, né? Você poderia dizer, não, o cirurgião bom é aquele que toda vez que ele abre a barriga dizendo que é apendicite. Tudo bem. Se a gente fizer isso, digamos, eu sou cirurgião e eu vou dizer, olha, eu não vou correr o risco de fazer uma laparotomia branca, eu só vou abrir a barriga do paciente se for para encontrar um apendicite lá dentro. Ou seja, eu só vou operar aquele paciente que tem quadro típico, que tem apêndice espessado no ultrassom, ainda vou garantir mais ainda, vou fazer uma tomo e vou garantir que está espessado também. Quando tiver tudo isso, eu vou lá e opero. Se você fizer isso, o que é que vai acontecer? Realmente, 100% das cirurgias que você fizer de suposta apendicite aguda, vai estar lá o apêndice inflamado, etc. Você não vai errar nunca nesse sentido, né? Abriu, é apendicite. Mas, por outro lado, o que é que vai acontecer? Certamente você vai liberar a apendicite para casa que não era tão clássica e você vai dizer, olha, não preencheu meus critérios aqui de apendicite, não pode ir para casa e tal. E aí vai acontecer o quê? 2, 3 dias depois o paciente pode voltar muito mais grave com uma peritonite aí por um apêndice perfurado e coisas do tipo, né? É basicamente o mesmo raciocínio. Então, sempre que a gente pensa em métodos diagnósticos, a gente tem que pensar sensibilidade, especificidade. Normalmente, quando eu aumento uma, eu diminuo outra, né? Aumentei a sensibilidade, perco um pouco de especificidade, aumentei a especificidade, perco um pouco de sensibilidade, mas aí você tem que estar sempre atrás ali do sweet spot, né? Aquele ponto ali que é o ótimo, né? Para você não perder muito nem de um lado, nem do outro, né? Isso aqui generalizando muito o raciocínio de testes diagnósticos, né? Então, em relação ao teste ergométrico, voltando, esse raciocínio de que só vou usar um infra de 2,5 para cima como sendo positivo no teste ergométrico, não é isso que as diretrizes recomendam. O ponto de corte vai ser 1,5 ou 2, dependendo do formato do infra. Infra horizontal e descendente, 1 milímetro, infra ascendente ou 1,5 ou 2 milímetros, dependendo da probabilidade pré-teste do seu paciente. Olá, que bom que você gostou desse vídeo que acabou de ver, um videozinho mais curto. Se você tem interesse em outros vídeos curtos do Cardio Papers, eu vou te indicar esse daqui. Muita gente já assistiu e gostou. E se você quiser ver o podcast que deu origem a esse vídeo que você acabou de ver, né? Esse vídeo é um corte. Para ver o episódio completo, clica aqui na esquerda e você vai conseguir ver o episódio completo do podcast.